partir de agora, programa Alta Performance. Programa Alta Performance. Esporte, lazer e cultura, tornando sua vida muito mais eficiente e agradável. Mente, corpo, saúde, realização. Apresentação, Albert, Davi e Hélio. A partir de agora, na Rádio Revale. Bom dia, queridos amigos e amigas, ouvintes da Revale, Rádio Estadão do Vale. Está no ar mais um programa Alta Performance, esporte com lazer e cultura, tornando a sua vida muito mais eficiente e agradável. Programa que vai ao ar para você todas as terças-feiras, das 9 às 10 horas da manhã, trazendo sempre informação de primeiríssima qualidade, assuntos que você quer saber, para aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua vida. E o que cada um de nós pode fazer para viver melhor. Agora são 9 horas e 6 minutos, você está na Revale, programa Alta Performance. Eu, Albert Busso, juntamente com Davi Souza Lima e o Dr. Hélio Souza Lima, trazemos para você, olha, hoje um tema que está praticamente todos os dias nos noticiários e que interfere direta ou indiretamente na vida e no bolso de todos nós brasileiros. Nós vamos falar hoje sobre corrupção. Para falar desse assunto, temos o prazer de ter conosco hoje o Dr. Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho. O Dr. Alexandre é mestre e doutorando em Direito do Estado pela USP, juiz de direito em São Paulo e autor do livro Poder de Polícia, compreensão contemporânea do Instituto e discussão sobre possibilidade de delegação de seu exercício a entes privados. Já já ele conversará com a gente. E para enriquecer ainda mais o nosso programa, convidamos você, ouvinte, a participar e entrar no ar a qualquer momento aqui do programa Alta Performance. Você que se interessa por saber cada vez mais, ligue para a gente. Nosso telefone é 3322-1290. Você pode participar também enviando dúvidas e sugestões através do e-mail altaprevale@gmail.com. E também acesse a nossa página no Facebook, Programa Alta Performance. Lá você poderá enviar dúvidas e sugestões online, curtir e compartilhar nossa programação desde o primeiro programa. A sua participação é muito importante e será sempre muito bem-vinda. Agora são 9 horas e 7 minutos. Excelente dia para você, ouvinte da Revale. Muito bom dia, Davi, Dr. Hélio, Dr. Alexandre. Primeiro, quero lhe agradecer em nome de toda a equipe do programa Alta Performance por ter aceitado o nosso convite e para conversar com a gente e com nossos ouvintes sobre esse assunto tão importante, tão polêmico. E antes de avançarmos e aprofundarmos o tema, e também para a gente se alinhar com esse tema da corrupção, conta um pouco para a gente o que é a corrupção. Obrigado, doutor Albert, obrigado, doutor Davi, doutor Hélio. Agradeço muito o convite de estar aqui conversando com vocês hoje sobre esse tema que é tão fundamental para o país. A gente tem corrupção em um sentido amplo e em um sentido restrito, né? Corrupção é um crime, né? É previsto na nossa legislação. Quem tem corrupção ativa e passiva, ou ativa é você oferecer ou prometer uma vantagem ao funcionário público para obter alguma vantagem, né, no exercício da função dele. E a passiva é quando você aceita ou exige essa vantagem que é oferecida indevidamente para influenciar na sua atuação, né, o servidor público. E no sentido amplo aí a gente já tem uma escala, né, um pouco mais fluida, né? A gente tem, quem estava conversando um pouquinho antes de começar o programa, a questão da corrupção privada, né? O indivíduo que nas suas relações privadas acaba aceitando uma vantagem devida para agir em desacordo com o que deveria agir, prejudicando terceiros também. Uhum. Alexandre, doutor Alexandre, né? Obrigado por ter vindo aí no programa.
Uma questão, assim, as pessoas estão hoje falando muito sobre a questão da corrupção, né? Uma pergunta que a gente tem é assim, algumas condutas bastante generalizadas na cultura brasileira, né? Então a questão, por exemplo, de chegar atrasado numa reunião, às vezes a pessoa mente dando uma desculpa esfarrapada, dizendo que, enfim, chegou porque aconteceu tal coisa quando não aconteceu, ou, enfim... esses pequenos deslizes, às vezes, que a gente tem dentro da sociedade, essas pequenas mentirinhas, né, que acontecem... Dá um pirulito para a criança comer melhor, alguma coisa... Como é que é visto, assim, num sentido mais amplo? Isso a gente poderia dizer que é corrupção, diria que não é? Como é que você vê isso? Doutor Davi, assim... corrupção é uma palavra, né? Eu acho que podemos dar diferentes significados, né? Fica ao destinatário aí da comunicação o sentido que acha que dá para empregar. Eu prefiro utilizar a corrupção num sentido um pouco mais restrito, até para não banalizar, né? Essas pequenas situações, né? Uma desculpa para um atraso, assim, eu acho que enquanto... sociedade, eu acho que vale a pena efetivamente a gente pensar isso, né? Inclusive a gente vai em eventos no exterior, é difícil o brasileiro seguir o horário, né? Uma coisa cultural mesmo. Mas assim, embora valha a pena os esforços, né, para a gente efetivamente respeitar, né? Porque se você está atrasando, você não está respeitando o horário do outro que está lá no horário, né, esperando você. Embora isso seja, né, salutar, eu não colocaria isso em corrupção. Numa denominação mesmo, né, numa classificação. Eu vi uma entrevista recentemente de um filósofo, de um professor da Unicamp, e ele estava dando um exemplo de que, assim, o Brasil culturalmente já começou de alguma maneira distorcido. Então ele falou que quando se descobriu o Brasil, o Pero Vaz de Caminha tinha que mandar uma carta, não sei se você viu esse depoimento, ele tinha que mandar uma carta para o rei dizendo que o Brasil foi descoberto em 1500. E aí ele escreveu a carta e tudo mais, e esse filósofo ele deu um depoimento. No final da carta, que ele estava cumprindo o dever dele, o dever dele era comunicar ao rei. No final da carta ele coloca o seguinte: olha, descobriu e tudo mais, quando eu voltar para Portugal, será que o senhor não poderia me arrumar um trabalho em tal lugar, isso, aquilo, esse tipo de coisa. E aí esse filósofo ele estava falando, parece que no Brasil, tudo que se faz, você tem que ganhar alguma coisinha por trás, né? Então fica essa discussão cultural que parece que é mais amplo aqui no Brasil e às vezes a gente não vê de uma maneira tão forte em outros países, e isso acaba influenciando, né, nas medidas que são feitas na sociedade no geral, né? Não, esse já é um ponto fundamental e acho que encaixa bem no nosso tema mesmo. Não só aqui, né, a questão da corrupção a gente vê em todo lugar, mas infelizmente a nossa formação, né, enquanto Estado, eu acho que essa própria questão, não sou um especialista em história, enfim, né, mas da minha formação e do que a gente vê, essa questão da colonização, né, de exploração, né, essa ideia que a gente ainda tem do Estado, o Estado como um inimigo, né, às vezes você não tem uma estrutura, né, instituições que são tão, pelo menos na sua origem, né, tão vinculadas a essa ideia de proteção do cidadão, em ter serviços públicos de qualidade, e isso a gente ainda tem uma raiz histórica e a gente vê reflexos disso ainda hoje. E aí eu já falo de uma área que eu tenho um pouco mais de tranquilidade para falar, né, essa questão da regulamentação, né, que a gente tem em muitos setores da administração muito complexas, né, nesse próprio livro aqui que eu trouxe para presentear vocês. A gente trata um pouco, né, na área do direito, a selva da lei não é melhor que a lei da selva, né? A gente tem uma série de regulamentações muito complexas para você entender o que se exige do cidadão, né, em diversas áreas. Vou colocar um exemplo aqui que eu já apreciei algumas vezes: corte de árvores. Né, você tem uma regulamentação muito difícil de entender, às vezes você tem sobreposição de competências, às vezes, né, o cidadão ali quer cortar uma árvore na casa dele, aí não sabe se aquilo ali interessa ao município, ao estado, pede uma autorização, demora para aquilo ser autorizado, a pessoa acaba cortando, leva uma multa, às vezes tem autorização do município, mas não tem do estado. Então, quer dizer, você tem uma situação de complexidade que acaba favorecendo os ilícitos, né? Porque o cidadão não sabe exatamente o que ele tem que cumprir.
Então você tem que confiar na autoridade, né? Aí a autoridade, até por essa... infelizmente, né, às vezes a gente não tem setores públicos ainda completamente livres, né, dessas práticas espúrias, acaba se aproveitando daquele poder para também obter alguma vantagem. Então isso tem que melhorar, né? Eu vejo raízes históricas sim, né, na forma como a gente cresceu enquanto Estado, precisa mudar um pouco, né? E a gente vê, até foi bom colocar esse assunto, quantas pessoas hoje, né, das classes mais favorecidas, que ainda não pensam em mandar seus filhos para o exterior, né? Não é uma visão um pouco, essa visão de economia de exploração, aqui não tem jeito mesmo, né? Os próprios ministros da educação, né? Muitos deles também fazem isso, né? O que é triste, né? Porque quando você manda o seu filho, né? Não uma educação, né? Para ter uma educação melhor e depois voltar e trabalhar aqui é uma coisa, mas você ter por propósito, mandar a pessoa para fora para viver uma vida boa, porque aqui é impossível, né? Então você, quer dizer, não favorece a melhoria da nossa sociedade mesmo, né? O fortalecimento das nossas instituições. Fugir do problema, e a gente acaba muitas vezes colocando pessoas com uma capacidade muito grande que vão para outros países e vão contribuir para esse país se desenvolver, e essas pessoas que têm, enfim, que poderiam estar contribuindo aqui com a gente, não estão aqui. Então é uma visão complicada mesmo. Né? Eu não falo assim, lógico, né? Cada caso é um caso. Se o filho efetivamente, né, tem uma vontade, é uma vontade legítima, né, de viver fora, mas o que a gente vê é muita gente, não, olha, eu estou criando meu filho 8 anos de idade, eu quero que ele vá para fora e viva fora, porque aqui não tem jeito. Aí eu acho que a gente acaba fadando, né, a nossa sociedade a um destino não muito próspero. Só complementando aqui, o Dr. Alexandre é autor do livro Poder de Polícia, que a gente inclusive tirou uma foto e a gente vai publicar no Facebook. Então quem quiser olhar, por gentileza, entre lá no Facebook, que é Alta Performance, e lá tem, enfim, as fotos do programa e tudo mais, mas também vai ter a divulgação do livro dele, que eu não li ainda, mas... Pelo que a gente está conversando aqui, é um livro que precisa ser lido. E por esse presente aí, eu quero ler também. E, doutor Alexandre, a gente está falando, né, em corrupção, e eu sei que o senhor teve um trabalho extenso na questão da detecção, da prevenção e da repressão da corrupção. Agora, uma dúvida que me vem agora, né? A questão da burocracia. A burocracia é um elemento que alavanca e que promove a corrupção? No seu entender, como é que tudo isso está funcionando aí? Olha, a burocracia em si é um avanço, né? A marca, né, da construção do Estado moderno, uma das marcas foi justamente você ter um corpo, né, de profissionais dedicados ao exercício da atividade administrativa de forma impessoal, né, tirando aqueles vícios do antigo regime, né, que são os nobres que poderiam, né, exercem o poder também para o seu próprio benefício. Então a burocracia em si é um avanço. Agora, como ela é estruturada e como funciona, aí é o que a gente precisa trabalhar. Eu estava vendo uma entrevista, acho que foi domingo agora, com o criador da Wikipédia, né? Wikipedia. E ele falando, né? Olha, não conheço muito bem a economia do Brasil, mas uma coisa eu posso dizer. Criar uma empresa, né, que se demore meses, né, favorece, né, práticas ilícitas. Então, assim, e o país precisa avançar muito nisso, né? Em São Paulo, não sei como é que é aqui em São José. Nossa, é que o tempo voa, né? Acho que agora já até faz alguns anos. Mas todos nós fomos surpresos, né? Enquanto sociedade, eu descobri que diversos shopping centers, né, há décadas não tinham alvará de funcionamento. Né? Então, como pode? Né? E aí, quer dizer, você tem todo um ambiente que está tudo errado, né? O shopping começou a funcionar sem o alvará de funcionamento, 20, 30 anos depois, dá para simplesmente fechar esse shopping de uma hora para outra, né? E é um espaço que acaba sendo um espaço de convívio entre as pessoas, ainda mais, né, em um grande centro como São Paulo, que a questão da segurança também se coloca bastante presente. Então você tem toda uma ilegalidade, né,
meio que generalizada e dando margem para funcionários públicos, inclusive, exigirem vantagem devida. Junta também o particular, né? E aí eu acho que vale a pena a gente insistir um pouco nisso, que é o papel do empresário nisso. Né? A gente tem agora até, né, essas grandes operações que a gente vê em nível federal, existe um empresariado que entrou no jogo mesmo, né? Assim, não tem hesitação em se valer de meios ilícitos para obter vantagens do poder público. Então tem que mudar, e isso tem que mudar a cultura, né? Isso aí é desde a escola, quer dizer, pegar os empresários mais jovens, né? Aquela pessoa que está querendo, vou montar, né, uma construtora, não sei o quê, exigir uma nova forma de lidar, né, de ver as regras, de lidar com elas. E isso que o senhor está falando é extremamente importante. A questão, por exemplo, do shopping, que é um exemplo, né? E alguns shoppings que estão funcionando. Uma série. Agora, como é que fica? E aí o empresário, aquele lojista que de repente está com alguma dificuldade, não paga o condomínio do shopping, como é que é possível, né? Colocar a lei em cima deste que está sob um grande guarda-chuva que também está totalmente ilegal, né? Não, a tarefa é extremamente complicada, né? E assim, não dá para você exigir passes de mágicas, né? Como se a coisa conseguisse ser resolvida em uma canetada. Mas me parece que a gente precisa efetivamente começar a trabalhar para sair desse ambiente de ilegalidade e que as coisas sejam conforme, né, a legislação, né? Lógico, algum aprimoramento na legislação, né? Voltando àquela frasezinha que não é de minha autoria, né? Da selva da lei e da lei da selva. A gente precisa aprimorar a legislação para ficar, né, mais acessível, menos complexa, que a pessoa consiga entender o que ela deve fazer para estar conforme a lei, né? Isso é uma coisa que tem que ser feita. E a gente, pelo outro lado, o destinatário da norma tem que estar ciente da sua responsabilidade em cumpri-la, não só para o seu próprio benefício, como para o benefício geral, né? A gente tem um quadro real muito complicado e um quadro da legislação que está posto. E hoje a gente está começando a ver uma convergência entre isso, né? Porque até pouco tempo atrás, era isso mesmo, ninguém é punido. E aí é o papel do direito, né? Do aplicador do direito, em fazer essas normas serem cumpridas, né, para que efetivamente funcionem, né? E eu vi até o Dr. David tinha me mandado uma questão, no Brasil tem aquela questão da lei, né, que pega, não pega. Eu acho que é isso, né? Assim, em primeiro lugar, a lei precisa ser melhor feita para, né, ser uma lei proporcional, né? Uma questão que se coloca exigindo do particular apenas o sacrifício indispensável para o atendimento à finalidade pública, não um sacrifício aleatório que não faz qualquer sentido, né? Às vezes em São Paulo, por exemplo, não sei como é aqui em São José, a gente vê redução muito drástica da velocidade de algumas vias. É que eu não falo da marginal, enfim, tem até que ver o que vai acontecer. Mas lá começaram a colocar algumas ruas de porte razoável, 40 km por hora. 40 km é quase a velocidade que você está na frente de uma escola. Dentro do seu condomínio, né? Então é uma coisa que tem que ser pensada. Será que aquilo atende a uma finalidade? É necessário uma redução tão drástica assim numa via que, né, é respeito ao cidadão, né, que tem a esfera de liberdade só constrangida, deveria ter sua esfera de liberdade só constrangida, quando aquilo efetivamente é necessário e atende uma finalidade pública. Bom, vamos para o nosso intervalo agora. Nós vamos falar bastante sobre essa questão de lei que pega, não pega, né? E você, ouvinte, pode entrar no ar, como sempre, pelo nosso telefone 3322-1290. Hoje nós estamos falando com o Dr. Alexandre sobre o tema corrupção. E você pode participar no ar ou pelo Facebook. Entre na nossa página no Facebook, Programa Alta Performance, e lá você poderá enviar dúvidas e sugestões online e curtir e compartilhar nossa programação desde o primeiro programa. Vamos para o intervalinho de 2 minutos e a gente volta já já. Não saia daí. Programa Alta Performance.
Transforme suas ações de comunicação corporativa e eventos empresariais em criações de sucesso. Nós, da Rose Carvão, ajudamos sua empresa a se destacar no mercado e se aproximar ainda mais de seu público-alvo, através de estratégias de comunicação online e offline, ações de endomarketing e organização de eventos. Conheça mais sobre nossa empresa através do site www.rosecarvão.com.br. Rose Carvão, auxiliando sua empresa a trabalhar projetos de qualidade com resultados encantadores. Aqui é São José, a gente ama e bota fé. Aqui é São José, trabalhando tudo dá pé. Aqui é São José, que o futuro já é. Quer saber o que é amar uma cidade? Venha ver como é que é. 248 anos e muitos motivos para comemorar. Prefeitura de São José dos Campos. Trabalho que faz a diferença. Aqui é São José, é São José. Você sabia que o Plano de Assistência Familiar ao Céu lhe oferece a oportunidade de você ter e oferecer à sua família acesso a médicos, dentistas, exames laboratoriais, entre outros benefícios? Pense bem, tudo isso pode lhe oferecer uma vida mais saudável e feliz. Ligue 3925-8500 ou acesse www.alcel.com.br. Soltar balões não é nada divertido. Eles são perigosos e provocam incêndios. Fabricar, portar ou soltar balões é crime. Ligue 190, denuncie. Petrobras, o desafio é a nossa energia. Governo Federal. Pedrinho Filtros Automotivos. Telefone 3937-5781. 3937-5781. Lá você encontra filtros para todos os tipos de automóveis, máquinas e caminhões. Pedrinho Filtros Automotivos, no posto da Gruta. Telefone 3937-5781. 3937-5781. Pedrinho Filtros Automotivos. Esportes, lazer e cultura é no programa Alta Performance. Olá, estamos de volta, caro ouvinte, você que está sintonizado na Revale, programa Alta Performance. Lembrando que você pode entrar no ar a qualquer momento fazendo sua pergunta, se você tiver, ou sua dúvida, ou dando alguma sugestão pelo telefone 3322-1290. E também curta a nossa página, acesse a nossa página no Facebook, Programa Alta Performance, e lá também você poderá enviar sugestões online, dúvidas, perguntas, curtir e compartilhar a nossa programação desde o primeiro programa. São 9 horas agora e 27 minutos e vamos continuar com o tema corrupção com o Dr. Alexandre. Doutor Alexandre, em primeiro lugar, eu quero agradecer a sua disponibilidade como um juiz de direito, uma pessoa estudiosa dos assuntos gerais dentro do direito. O senhor se deslocar de São Paulo e vir até o nosso programa, nos sentimos honrados com a sua presença. Então, o nosso tema é corrupção. E a minha pergunta focal é o seguinte: quanto da corrupção, ou quanto a corrupção interfere no bem-estar do país? Quanto a corrupção, se não for tratada devidamente, ela vai entravar o nosso desenvolvimento? Torelli, mais uma vez eu que agradeço a oportunidade, é ótimo aqui poder conversar com vocês sobre esse tema. Quantificar é muito difícil, né? Até mesmo esses rankings, né? O país está em qual posição? Enfim, é um problema grave entre nós, né? Em alguns setores, né? Bastante disseminado. Me parece que se efetivamente a gente quiser caminhar para um outro estágio de civilização, a gente não pode conviver com o nível de desvio que a gente tem hoje, né? Porque, e também um outro tema que a gente estava conversando aqui antes de começar a nossa conversa, o que acontece no país é que, enfim, a gente tem um Estado que deveria prestar serviços públicos, né, para a população, ele presta, mas presta mal. E a classe média, de certa forma, né, pelo menos, né, a classe média alta, acabou abandonando esses serviços públicos, né, e ela, de alguma forma, acaba conseguindo, né, ter esses serviços com mais custo,
né, mas acaba tendo, e o que gera um círculo vicioso, né, que aí o serviço público para as populações mais carentes fica com uma qualidade muito, muito ruim. Então, o que a gente vê hoje, esses níveis de desvios, né, centenas de milhões de reais, de dólares, enfim, valores incomensuráveis. Prejudica os serviços públicos, né? Então, se você considera o serviço público como algo fundamental para você garantir um mínimo, né, de existência digna às pessoas, o que é fundamental, né, também entrando um pouco no que a gente conversou alguns minutos antes, né, de começar, o Estado social, né, o Estado que é preocupado em garantir um mínimo para o indivíduo, é uma conquista da civilização, né? Não dá para você considerar que uma pessoa que nasce numa família, né, sem posse alguma, né, numa zona periférica, ela vai ter as mesmas condições na vida de que alguém que nasceu, né, numa família já bem estruturada, com condição econômica mais adequada. Então, o Estado ele tem um papel importante de garantir oportunidade para as pessoas. Se a gente continua com o nível de desvios, né, de recursos públicos que a gente tem, esses serviços públicos ficam prejudicados. Então, me parece que para a gente ter uma sociedade menos desigual, mais harmônica, é fundamental a gente combater esse mal. Doutor Alexandre, agora perguntas mais diretas, assim. Vamos colocar o Brasil. No Brasil, o senhor acha que assim, os grandes corruptos pertencem a alguma classe específica? Tem alguma pesquisa nesse sentido? O que o senhor vê no dia a dia, assim? Olha, grandes desvios, efetivamente, é quem tem acesso aos recursos, né, em maior quantidade. Tudo. Então, não vou dizer em classe específica, até porque o governo federal que a gente tem hoje, em que, né, todo governo tem pessoas boas ou pessoas ruins, mas algumas personagens aí que foram flagradas nos últimos esquemas até tinham, né, origens, né, mais humildes. Então não é uma questão de classe, é uma questão de índole, né, de caráter, e isso atinge todas as classes. E lógico que aí eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar. Eu acho que a reprovabilidade maior é de quem é da classe, né, as classes mais favorecidas, que tiveram acesso a uma boa educação, uma boa formação, e mesmo assim, né, comete desvios. Então, acho que a responsabilidade é maior, mas não é uma questão de classe, não. E como é que o senhor vê essa questão assim dos países assim ditos de primeiro mundo, né? A gente pega os Estados Unidos, a Suíça, enfim, os países da Europa. Lá também acredito que existe corrupção, talvez num grau menor do que ocorre aqui no Brasil. Mas o que a gente pode aprender com esses países para tentar minimizar ou diminuir a níveis assim insignificantes a corrupção aqui no Brasil? Olha, o que eu acho que a gente tem que aprender é fortalecimento das instituições, né? Porque, enfim, desvios sempre vão ocorrer, né? É difícil a gente falar em algum sistema que seja completamente imune a desvios. A gente tem que ter um quadro em que eles ocorrendo, eles consigam ser detectados e ser punidos, né? Esse é o papel do direito, né? A gente conseguir, e isso a gente precisa melhorar. A gente tem um sistema processual meio caótico, né? Infelizmente, as reformas legislativas que a gente tem não estão vindo num bom sentido, né? Por exemplo, o próprio Código de Processo Civil que vem agora, muito influenciado com interesses de que a coisa continue complicada, né? Será que interessa efetivamente que a decisão judicial ocorra num prazo razoável? Existe uma boa parcela de profissionais do direito que lucram, né, com essa selva processual também. A gente tem a selva legislativa, a selva processual que a gente tem, né? Será que dá para todos os casos a gente decidir em 4 instâncias, né? Que a gente tem aqui o juiz de primeiro grau, o tribunal, o STJ e STF. Então, enquanto país, a gente precisa melhorar isso. Assim, o profissional do direito, ele tem que zelar. Eu acho que também aí é um outro ponto, né? Os funcionários responsáveis por esse tipo de apuração, seja em âmbito judicial, seja em âmbito administrativo, tem que ter uma remuneração adequada, né? Você tem que conseguir atrair gente de qualidade para exercer esses cargos, mas tem o dever de fazer a coisa funcionar, né? Então, você tem que trabalhar para que o nosso sistema judicial ele seja mais racional. Eu acho que não dá para todo caso ir para Brasília, né? A gente tem que aumentar os filtros disso daí. Não dá para todo caso a Corte Constitucional ter que se manifestar. E só assim, só a lei sendo aplicada, e aí eu trago mais um elemento, conversando com um amigo meu advogado, que trabalha, né, para essas grandes empresas. Ele falou, olha, até o pessoal começar a ser preso,
estava tudo bem, estava como, né, como antes e não tem aquele medo, e isso é uma coisa que acho que a gente precisa trabalhar também, que às vezes a gente vê na mídia umas opiniões, mas a cadeia não educa, né, não pode... Gente, mas assim, uma das funções da cadeia, lógico, é a ressocialização, mas a função principal é dissuadir o indivíduo contra a prática de crimes, né? Se você também for colocar, né, o crime como algo igual a uma atividade empresarial, quer dizer, se deu errado, você perde o patrimônio, né? Só o patrimônio ilicitamente adquirido é uma coisa que vale a pena, né? Você tem que ter a questão da punição, né? E lógico, né, tem que melhorar o nível das cadeias, mas isso é uma outra questão. A questão da punição é para dissuadir. Olha, se você cometer um crime grave, você pode ir para a cadeia. E é o que está acontecendo, e a gente espera, né, que, enfim, nessa selva processual que a gente tem, os profissionais do direito se sensibilizem disso. A gente precisa, né, quem é responsável pela aplicação da lei tem que assumir isso como dever. A lei tem que ser aplicada, não pode se tomar, né, até uma personagem também conhecida em âmbito federal, em determinado momento, quando eu estava tendo essas apurações do mensalão, falou, mas isso aí é coisa que vai ficar para daqui a 10, 20 anos. Quer dizer, e está tudo bem, né? A pessoa já conta que não vai ter aplicação nenhuma. Então, é nosso dever zelar para que isso seja aplicado. Não depende só dos juízes, né? Não depende só da polícia, só do Ministério Público. É sempre bom lembrar que as cortes superiores, elas são nomeadas pelo Executivo, né? Então, é um trabalho nosso. E o Executivo não é hereditário, né? Somos chamados de tempos em tempos a manifestar nossa opinião nas eleições. É nosso dever também fazer nosso papel como cidadão, né? Eu estava conversando também com o Dr. Davi um pouco antes de começar. Quer dizer, hoje em dia, ainda mais com o acesso à informação que a gente tem, né? Dá um Google no nome do seu candidato, né? Se você vê que é uma pessoa, né, com diversas investigações, né, criminais, enfim, você está contribuindo para colocar, né, no parlamento alguém que não vai fazer um bom serviço, né? E isso depois reflete em todos nós. Doutor Alexandre, indo para um assunto mais específico, que enfim está na mídia aí a todo momento, a Operação Lava Jato, né, que é uma operação que está correndo pela Polícia Federal em Curitiba e, enfim, pessoas de poder aquisitivo altíssimo aqui, né, donos de construtora, altos executivos, estão sendo investigados e muitas sentenças, inclusive, já foram colocadas e alguns estão sendo presos, né, muitos estão sendo presos. Como é que o senhor vê essa questão da corrupção, né, dentro da Lava Jato e essa questão assim, das grandes empreiteiras que movimentam bilhões e bilhões de reais, e parece que a coisa agora está tomando um outro rumo? Assim, com relação exatamente ao caso da Lava Jato, eu não vou poder manifestar porque é um caso que está correndo, né? Mas do que sai no noticiário a respeito, e eu acho que está sendo algo interessante, né, para o país. As instituições estão funcionando, né, assim, ainda que com alguns reveses, né, no geral, e aí também, né, voltando um pouco àquilo que eu acabei de falar com relação a você ter funcionários qualificados para exercer essas funções, funções que envolvem, né, uma responsabilidade muito grande. A Polícia Federal, né? Essas operações da Polícia Federal começaram a acontecer mais recentemente, né? E será que foi uma coincidência ou foi também um resultado da estrutura que se deu para a Polícia Federal, para os salários que se deram para os delegados da Polícia Federal, para os agentes, né, dessa polícia? É só pensar, né? Aqui em São Paulo, né, qual a estrutura que a gente dá para a nossa polícia, né? Quais garantias, né, tem os nossos delegados, a questão salarial, né, conseguem ter uma vida digna ou não. Então, são questões que estão colocadas, né? E eu acho que até um próximo ponto de avanço é a gente garantir a inamovibilidade dos delegados de polícia, né, para que eles consigam, né, dentro das suas esferas de atribuição, tanto estadual quanto federal, exercer com independência aquele mistério, né? Não é possível, imagina, né? E aí também é importante colocar a questão da inamovibilidade do juiz, né?
é garantia do cidadão, né? Às vezes as coisas são vendidas como se fossem, né, um privilégio, né? Gente, você tem um juiz bem remunerado, um juiz que está exercendo a sua função no local, não vai ser tirado dali por ingerências políticas, é uma garantia do cidadão. Né? O concurso para juiz, concurso para delegado, são concursos públicos. Né? Qualquer um que tem interesse em fazer e atenda os requisitos tem um acesso democrático a esses cargos. Então é uma coisa que a gente tem que pensar. Eu acho que na Lava Jato, e que já vem num crescente, né? Não é algo de agora. A gente vê a Polícia Federal trabalhando de uma forma muito, muito interessante, né? Assim, investigando quem tem que ser investigado, independentemente de partido político. Né, ver o Ministério Público Federal, né, também numa atuação bastante importante, e ver o Judiciário também cumprindo o seu dever. Então, eu acho que isso, né, essa esperança que as coisas podem funcionar, né, quando efetivamente a gente tem pessoas, né, também no mesmo nível, né, das atribuições que elas assumem, é uma coisa bastante positiva. Eu li uma reportagem fazendo uma analogia entre a Operação Lava Jato e a Operação Mãos Limpas que ocorreu na Itália na década de 90, né, onde na década de 90 o judiciário italiano foi, né, principalmente o problema da máfia no sul da Itália, enfim, uma série de questões que eles tinham com problemas ligados à corrupção, como a gente está vendo agora no Brasil, e eles seguiram um modelo. A Operação Lava Jato está seguindo mais ou menos esse modelo que a Itália seguiu na década de 90? Eu não sei se dá para a gente falar que está seguindo o modelo italiano, né? Enfim, há pontos de contato. A máfia na Itália é um problema, né? Assim, até uma das perguntas foram colocadas, mas acabou? Não acabou. É uma coisa que se trabalha. Né, havia um ambiente de legalidade muito amplo e aí também as instituições funcionando, e isso não foram décadas atrás, né? No passado recente da Itália que teve esse primeiro momento de inflexão, e aí polícia, judiciário trabalhando para combater esses ilícitos. Eu acho que tem pontos de aproximação, né? Porque lá, lógico, né, tem suas características, por exemplo, código de silêncio lá, né, omertá. É uma coisa muito forte, né, para você conseguir descobrir o que acontecia nessas organizações criminosas. Dependia necessariamente de você ter gente de dentro informando as autoridades. Aqui no Brasil, né, essa questão da delação premiada é um pouco... É um instituto que vai na linha disso, né? Essas organizações criminosas, quando estão muito, né, já com uma estrutura adequada, você às vezes não consegue, né? E aí não é falência do Estado, às vezes a própria forma em que esses delitos, né, que não deixam vestígios materiais muito intensos, né, crimes de colarinho branco, você depende necessariamente, para descobrir o que está acontecendo, de que alguém que esteja envolvido nesses cartéis informem as autoridades. Então é um instrumento que a gente também aí, né, começa a ser utilizado aqui com mais intensidade. Não é a primeira vez, né, que a gente tem instrumentos desse tipo no Brasil, mas enfim, agora vem à tona. Aí tem gente falando, não, mas isso significa uma falência do Estado e você fazer acordo com o bandido. Gente, a realidade é essa, né? Muitos desses delitos eles acabam só vindo à tona ou porque alguém de dentro acaba denunciando, ou quando tem algum familiar, né? Isso aqui até para a gente é recente, recente não, é bastante recorrente, né? A ex-mulher, né? O sogro. Só quando as pessoas desse núcleo acabam né, indicando às autoridades o que está acontecendo, é que você consegue instaurar investigações e ir atrás da... O próprio ex-presidente Collor, quando foi movido o processo de impeachment em 92, foi o irmão dele que começou a questão, né? Foi o irmão dele, Então é uma coisa que a gente precisa ter em mente, né? Não dá para ficar pensando só nas nuvens, o ideal seria que o Estado não se valesse de qualquer colaboração. Não, a colaboração é necessária, em algumas vezes indispensável. Agora, como isso vai acontecer, né? Lógico, não pode forçar a pessoa a colaborar, mas, né, como isso vai acontecer, isso é papel do direito regular isso de uma forma mais adequada.
Agora são 9 horas e 43 minutos, a nossa conversa aqui está esquentando, realmente é muita coisa interessante, o tema é de extrema importância. Você, ouvinte que está na Revale, programa Alta Performance, hoje nós estamos falando do tema corrupção com o Dr. Alexandre, que vem especialmente de São Paulo para participar do nosso programa. Você pode enviar suas dúvidas, seus questionamentos pelo telefone. Você pode participar no telefone 3322-1290 e também acesse a nossa página no Facebook, Programa Alta Performance. Nós vamos para o intervalo de 2 minutinhos, a gente volta já já. Programa Alta Performance. Transforme suas ações de comunicação corporativa e eventos empresariais em criações de sucesso. Nós, da Rose Carvão, ajudamos sua empresa a se destacar no mercado e se aproximar ainda mais de seu público-alvo, através de estratégias de comunicação online e offline, ações de endomarketing e organização de eventos. Conheça mais sobre nossa empresa através do site www.rosecarvão.com.br. Rose Carvão, auxiliando sua empresa a trabalhar projetos de qualidade com resultados encantadores. Aqui é São José. A gente ama e bota fé. Aqui é São José. Trabalhando tudo da pé. Aqui é São José. E o futuro já é. Quer saber o que é amar uma cidade? Venha ver como é que é. 248 anos e muitos motivos para comemorar. Prefeitura de São José dos Campos. Trabalho que faz a diferença. Aqui é São José. É São José. Associado ao Céu, cuide da sua visão. As parcerias ao Céu Pro Saúde disponibiliza consulta com médico oftalmologista e desconto na compra dos óculos. Você paga apenas R$50 na consulta. A diferença fica por nossa conta. Saiba mais, ligue 3925-8500 ou acesse www.alcel.com.br. Pedrinho Filtros Automotivos. Telefone 3937-5781. 3937-5781. Lá você encontra filtros para todos os tipos de automóveis, máquinas e caminhões. Pedrinho Filtros Automotivos, no posto da Gruta. Telefone 3937-5781. 3937-5781. Pedrinho Filtros Automotivos. Esportes, lazer e cultura é no programa Alta Performance. Olá, estamos de volta no programa Alta Performance. Você que está ligado na Revale, Rádio Estadão do Vale. Nosso telefone é 3322-1290 e você pode participar a qualquer momento do programa e enviando suas dúvidas e suas questões e sugerindo aquilo que você achar necessário. Você também pode acessar nossa página no Facebook, programa Alta Performance. Agora são 9 horas e 47 minutos, nós estamos falando do tema corrupção com o Dr. Alexandre, que veio especialmente de São Paulo para participar aqui do nosso programa. Doutor Alexandre, outra questão que, enfim, a gente estava discutindo é em relação à Lei 12.846 de 2013, que fala sobre a responsabilidade objetiva e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública. Só complementando, eu vi um comentário esses dias numa rádio e aí estava se colocando essa questão, né, da doação de pessoas jurídicas para campanhas eleitorais, né? E a pessoa estava argumentando que era totalmente contra esse tipo de doação, porque na verdade o que estava se colocando é o seguinte: quando se doa quando uma empresa jurídica doa para uma campanha, na verdade não é uma doação, ela vai querer receber isso em dobro, em triplo, depois que a pessoa se eleger, né? E esse também é um tema que está no Congresso, está sendo votado, até onde eu sei, faz parte da reforma política. Como é que o senhor vê esses dois temas? Bem, com relação à doação das pessoas jurídicas, eu confesso que eu não tenho opinião formada a respeito, né? O que eu acho que é um caminho que efetivamente tem que se seguir
é para que se façam leis que possam ser cumpridas. Né? Então não adianta de repente proibir e você não ter como fiscalizar, né, que essas doações efetivamente não vão acontecer. Então, enfim, isso aí é uma coisa que está sendo discutida. Vejo, lógico, né, bem, e aí também o imperativo é você reduzir os custos das campanhas, né? Hoje em dia a gente tem formas de comunicação, né, muito mais simples, né, do que antigamente. Quer dizer, hoje qualquer candidato, né, que tenha uma boa plataforma, está faltando. A gente conseguir pessoas que falem, né, enfim, né, desenvolvam projetos mais complexos, né, para o país e com bastante fundamento. Mas hoje a pessoa consegue, né, no YouTube, coloca, né, sua mensagem, aí vai do eleitor, né, de ir atrás desses candidatos, às vezes estimular, né, algum colega, olha, eu acho que você tem um perfil, né, esse candidato, a coisa vai por aí, né, o nosso sistema eleitoral vai precisar avançar. Eu acho que assim, não dá para o cidadão se fazer de vítima apenas, né, nós somos corresponsáveis por tudo que está acontecendo. Uma parte do que a gente vê em âmbito nacional, estadual e local depende de nós mesmos, né? Qual é a atenção que a gente está dando para a eleição desses políticos. Então, independentemente do tipo de financiamento, acho que assim, tem que ser algo transparente, né? Regulamentar o lobby, eu acho que seria uma coisa importante para nós, né? Isso da empresa depois querer alguma coisa do Estado, né? Gente, a gente tem que olhar a realidade, né? O ideal, né? Não, o lobby é proibido, não pode ter. Relação entre público e privado sempre teve e sempre vai ter. A questão é como isso se dará de forma republicana, né, de forma transparente. Efetivamente, se uma empresa quer apresentar um projeto para o Estado, né, e a gente teve algum avanço na legislação recentemente a esse respeito, esse projeto tem que ser dado publicidade e se autorizar que outras pessoas, outras empresas que também têm o interesse de desenvolver essa atividade também possam fazer a um preço mais razoável, né? Então, isso é regulamentar, né, você ter transparência. A gente tem que passar por isso aí. Com relação à lei anticorrupção empresarial, o que ela trouxe de novo para o nosso ordenamento é a possibilidade de você punir as pessoas jurídicas por esses ilícitos contra a administração. Não que antes não houvesse essa possibilidade, né? Assim, havia, né, no âmbito da lei de improbidade administrativa, né, as pessoas físicas sempre no Código Penal, mas as pessoas jurídicas, essa lei acaba suprindo uma lacuna e permitindo que você aplique, né, administrativamente. Você tem dois procedimentos, um administrativo, que o próprio executivo vai levar a cabo, que é aplicar multa e poder publicar essa condenação, e uma multa muito relevante, né, pode chegar a 60 milhões de reais, dependendo do faturamento da empresa. E a publicação da condenação nos meios de comunicação. Então a gente vê o que essas grandes empresas gastam com publicidade, né? Você tem uma publicidade negativa nesses termos, né? Uma empresa envolvida em um ato de corrupção contra o Estado, né? Uma fraude à licitação, fraude a contratos públicos, é algo significativo nesse sentido, desestimular a prática. Judicialmente pode chegar até a dissolução da empresa e interdição de atividade, né, além de perdimento de bens e proibição de contratar com o poder público. Quer dizer, é mais um instrumento, né, para ajudar a sanear aí essa relação público e privado. Não é só essa lei que vai resolver, né? Inclusive a gente tem uma série de dificuldades na própria lei, né? Quer dizer, será que em todos os casos seria interessante você permitir que o próprio órgão, né, que é alvo da prática de corrupção, ele fazer essa apuração, né? Eu tenho a impressão que o melhor seria sempre você ter uma instância imparcial para fazer esse tipo de apreciação. No âmbito federal é previsto a CGU, né, a Controladoria Geral da União. Em âmbito estadual e municipal isso pode ser um grande problema, né? Eu acho que em âmbito estadual, principalmente, deveria se pensar em criar um órgão mais geral e estruturado para isso, né? Não sei até que ponto aqui no estado a nossa corregedoria, enfim, eu sei que tem alguns movimentos nesse sentido de se criar esses órgãos de apuração, mas não sei até que ponto está capacitado para a amplitude que essa atribuição deve ter. Inclusive, pegando essa atribuição dos pequenos municípios, né? Em pequenos municípios, como é que você vai fazer esse tipo de apuração? Então, eu acho que tem que ter um pessoal profissional,
com inamovibilidade também, que seja mandatos, né? Quem vai fazer esse tipo de apuração não pode ser algo ad hoc, como é previsto na lei. Ad hoc, assim, você cria lá uma comissão para essa finalidade específica, né? Não, tem que ter, não, pessoal, vocês... vai ter uma comissão processante aqui de 5 pessoas, as pessoas têm um mandato de 5 anos, renovável, não renovável, mas fazer esse tipo de apuração para que isso ocorra também de forma isonômica, transparente, e a lei anticorrupção empresarial não sirva como mais um instrumento de descontrole, né? Que é você, se não tomar cuidado como é que essa competência vai ser exercida, também ser uma forma de você exigir vantagem indevida para não aplicar a punição. Doutor Alexandre, outra questão que me vem aqui é a questão assim, hoje me passa a impressão de que as pessoas, existe uma descrença geral na política, né, no Brasil. Então as pessoas falam assim, não, eu não vou me candidatar, eu não vou entrar, porque é tanta corrupção, é tanta... Enfim, às vezes as pessoas usam o termo, é tanta bandidagem, são tantos problemas que eu não quero entrar. E de alguma maneira, enfim... Tem pessoas que estão... Não estou querendo dizer que todo mundo que está lá é corrupto, mas a gente vê aí no noticiário que os problemas existem. Como é que a gente pode mudar essa situação, já que, assim, teoricamente, entre aspas, as pessoas de bem estão fora e as pessoas, estou falando do ponto de vista teórico, de mal, né? As pessoas estão lá dentro. Como é que a gente inverte esse quadro? Porque a política... Enfim, a gente está numa crise política no Brasil, mas a questão é muito difícil hoje, né? Não, a questão é complicadíssima e eu acho que esse é o ponto central, né? E que eu fui ponderando aqui na minha fala. Não existe sistema ideal, né? O sistema que você for construir legalmente, ele pode ser mais favorável ou menos favorável à prática de ilícitos. Mas tudo depende do cidadão que está exercendo esses cargos, né? Você colocar uma pessoa, né, corrupta num cargo de chefia de um executivo, aí depois não tem como você ficar, né, o judiciário não funciona, a polícia não funciona, porque até funcionar, e lógico, tem que funcionar, mas é algo reativo, vai acontecer depois, uma parte do dinheiro já sumiu, né? Então, e eu vejo, até curioso, recentemente eu tive uma reunião de condomínio lá no prédio, fazer uma imagem, né? E, assim, né, a nossa experiência de democracia direta mais próxima, quantas pessoas efetivamente estão interessadas naquilo, né? E eu vejo ali no meu prédio, por exemplo, eu já fiquei um pouco preocupado, que antes tinha bastante gente interessada, agora não tem mais, e aí você vai largando para quem se disponibiliza a fazer, e você tem uma função de, né, comparando uma função de Estado, né, você recolher, né, verba de todo mundo de forma obrigatória e promover o bem ali daquela pequena comunidade. Então, o que eu vejo é que, assim, enquanto o cidadão não se der conta de que se ele não for assumir a sua parcela de responsabilidade, né, pela política, né, pelo público, pela coisa pública, você vai estar deixando que outras pessoas assumam aquilo, não tem vácuo, né? Alguém vai ocupar aquilo ali. E, assim, também, né, essa questão da generalização, né, que você até foi bastante ponderado, né, colocou, não, lógico que não é generalizado. E não é mesmo, né? A gente tem pessoas muito sérias, mas tem muita gente que não é séria. Tem que diminuir a quantidade de pessoas que não são sérias. Porque eu acho que até o que é muito ruim para a corrupção da gente é essa sensação, né? E eu sempre ouvi isso, né? Eu estou agora com 34 anos, mas desde a adolescência nunca me conformei, né, com esse noticiário que a gente tem, né? E você vai conversando com as pessoas, né, com mais idade, eles falam, não, mas sempre foi assim, ó, se não for feito desse jeito, nada sai, o país para. Pô, pois não pode ser esse pensamento. Eu com 34 anos de idade ainda estou cada vez mais convencido que não pode ser isso, né? A gente não pode, porque é um discurso que acaba legitimando, liberando o indivíduo, né? Porque ele fala, é tudo uma avacalhação mesmo, ninguém cumpre a lei, se eu cumprir, eu que vou ser o bobo, né? E todo mundo vai levar o dinheiro. E isso acaba liberando a pessoa. Então também vou eu cometer o ilícito. Então, não é assim, né? A gente tem pessoas muito sérias, né, em todos os poderes da República, né? Agora o problema é que tem bastante gente que também não é sério, né? Então acho que o cidadão ele tem que assumir sua parcela de responsabilidade, não se vê como alguém que está fora daquilo. E essa questão que também foi importante colocar, né, da democracia. Democracia é responsabilidade, né? É o nosso governo,
né? Aí, né, quando a gente está em alguns ambientes complicados, com notícias muito, né, grandes de corrupção, seria melhor a ditadura. Não seria. Né? Você está achando que um terceiro não eleito vai poder fazer escolhas melhores do que você, né, pode fazer. Então, todos, né, enquanto sociedade, né, devemos se sensibilizar disso. Né? Temos que fazer escolhas melhores para todos. Isso depende da gente. As pessoas que estão lá porque nós elegemos, né? E se nós continuamos elegendo pessoas que reiteradamente frequentam as páginas policiais dos noticiários, não tem como se querer um resultado muito diferente do que a gente tem hoje. Né? Porque o Judiciário, o Ministério Público, a Polícia vão fazendo o seu papel, mas é um papel que vem depois, né? É um papel depois de alguns danos já consolidados. Doutor Alexandre, me parece que nós estamos vivendo um momento assim bastante delicado da nossa vida nacional, tá certo? Então nós temos que ter assim um parâmetro, isto é, para onde nós vamos caminhar. Ninguém tem o direito de se elaborar, vai ser por esse caminho, tem que ser um caminho de consenso em relação a toda a nação. E nós temos que ter um parâmetro, um exemplo disso. Quando o presidente Kennedy assumiu a presidência dos Estados Unidos, ele disse o seguinte: não pergunte o que os Estados Unidos podem fazer por você, pergunte o que você pode fazer para os Estados Unidos. Eu acho que isso se aplica tremendamente para nós, isso que você está dizendo. Eu acho que cada brasileiro tem que dizer o seguinte: o que eu posso fazer para resolver os problemas do país, tá certo? Sabendo que aquilo que ele quer, de maneira nenhuma, pode ser imposta. Nada de ditadura, tá certo? Um terceiro que vem, isto é um atestado de falência, eu entregar na mão do outro. E dentro da democracia, eu tenho um voto, é muito pouco, mas é a totalidade, é o máximo que eu posso ter. É ilusório, né, você achar que, né, um ditador, então, vai resolver o que o que a gente não consegue resolver conversando, debatendo. E nós já vimos que no mundo inteiro, aonde tem ditadura, tá certo? E aonde tem a democracia, seja no regime presidencialista, seja no regime parlamentarista, isto é, os resultados normalmente são muito melhores. Então nós não podemos entrar assim numa onda de entrar no escuro. Então, não ditadura, nós temos que resolver e cada indivíduo tem que assumir a sua posição de cidadão, isto é, o indivíduo decide os passos, o futuro da nação. Como é que você vê isso? Mas a ideia é essa mesmo, Torelli. Assim, a gente vê algumas campanhas que vem acontecendo, né? Agora já tomando alcance nacional, colocar a responsabilidade no indivíduo, né? A gente vê o Ministério Público, né, falando, não a corrupção. É o cada um, né? Empresário, a gente sabe, né, que existem as suas dificuldades, em alguns ambientes é extremamente complicado não se submeter a exigências ilegais, porque senão você pode ter seu comércio fechado, não sei o quê. Mas aos poucos isso vai ter que ir para uma conformidade com a lei. Né? E vai, numa rua, se todos os comerciantes se recusam a oferecer propina, né? E hoje a gente tem a forma de comunicação das pessoas está muito simples, né? Cria sites, né? Olha, associação empresarial, nós não pagamos propina. E você vai criando, aí naquela rua não vai ter. Né? Naquele bairro não vai ter, naquela cidade não vai ter. Então. E aí a coisa vai. E essa é a responsabilidade individual. Né? Em vez de você ficar esperando, não, espero que o político faça, né? Espero que o Estado faça, espero que venha um salvador. Né? Você vê, olha, o que dá para eu fazer no meu âmbito aqui restrito? Olha, eu não pago corrupção. Olha, eu tenho um comércio, meu comércio não paga corrupção. Posso conversar com o comércio do lado também? Olha, então, nós dois. E aí a coisa caminha. Então, me parece que o que o senhor está dizendo seria o seguinte, então, o meu direito vai até onde começa o seu, e o seu vai até onde começa o meu. Eu acho que é alguma coisa, assim, geral, que todos têm que obedecer, seja exercendo um cargo público, ou um cargo numa empresa, ou dentro de casa, enfim, é alguma coisa que não tem discussão. Como é que você vê isso? Então, Torelli, nessa mesma linha, só há um direito porque existe um dever. Né? Eu tenho direito porque alguém tem um dever, né, de atender esse meu direito, de observar esse meu direito. E assim, enquanto cidadãos, nós temos deveres recíprocos uns com os outros. Então, se o indivíduo lá, desesperançoso com a política, resolve votar numa pessoa caricata, né, porque acha engraçado, ele está descumprindo o seu dever com o seu concidadão, que não está achando nada engraçado o que está acontecendo.
e que merece, né, tentando fazer o seu voto de uma forma consciente e tal, merece um governo melhor. Nós temos o governo que nós merecemos, né, porque infelizmente nem todos os brasileiros estão com essa mesma consciência do dever cívico um para com o outro. Se você está elegendo, né, uma pessoa completamente inapta, que já se sabe, né, que ou não tem capacidade ou é uma pessoa corrupta, você não está cumprindo o seu dever com o outro cidadão. Gente, esse tema dá pano para manga mesmo, né? São 10 horas e 3 minutos, nós avançamos um pouquinho no tempo. Nós temos que encerrar o programa agora e com certeza nós vamos falar sobre esse tema mais para frente e você, ouvinte, vai poder participar cada vez mais. Nós estaremos de volta na terça-feira, às 9 horas da manhã. E bom dia, boa semana para todos, um grande abraço e um grande beijo a todos. Suas ações de comunicação corporativa e eventos empresariais em criações de sucesso. Nós, da Rose Carvão, ajudamos sua empresa a se destacar no mercado e se aproximar ainda mais de seu público-alvo, através de estratégias de comunicação online e offline, ações de endomarketing e organização de eventos. Conheça mais sobre nossa empresa através do site www.rosecarvão.com.br. Rose Carvão, auxiliando sua empresa a trabalhar projetos de qualidade com resultados encantadores. Você ouviu o programa Alta Performance, Esporte, Lazer e Cultura. Volte a nos ouvir na próxima terça, das 9 às 10 da manhã.